Muito bem, o segundo exercício diz assim: observe na tabela a seguir o ponto de ebulição e de fusão de algumas substâncias. Muito bem, temos uma tabela até bem grande aqui, onde temos três colunas. A coluna da esquerda diz substância, então temos lá metano, mercúrio, álcool, água, chumbo e ácido acético. Na coluna do meio nós temos o ponto de fusão, ou seja, o ponto que ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Em ordem, menos 183 Celsius, lembrando que todos os valores aqui do ponto de fusão estão em graus Celsius, tá? Então, menos 183 para o metano, menos 38,8 para o mercúrio, menos 114 para o álcool, água, 0, 327 para o chumbo e 16,6 para o ácido acético. E a terceira coluna nós temos o ponto de ebulição, ou, de forma simplificada, o ponto de fervura, né? O ponto que ela sai do estado líquido e passa para o estado de vapor, também em graus Celsius. Temos aqui em ordem, menos 162, 356,6, 78, 100, 1749 e 118. E a pergunta diz assim: identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente, ou seja, quando você tiver aproximadamente 25 graus Celsius. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: quando você tem um ambiente a 25 graus Celsius, quais dessas substâncias aqui estarão no estado líquido? Ou seja, 25 graus Celsius tem que ser uma temperatura mais alta do que o ponto de fusão, certo? E mais baixa do que o ponto de ebulição. Essa aqui é a lógica. Uma substância está no estado líquido, quando ela já passou do estado sólido, mas ela ainda não chegou no estado de vapor. Tá? O que diferencia, né, a fronteira entre estado sólido e líquido é o ponto de fusão, e a fronteira entre estado líquido e vapor é o ponto de ebulição, ou ponto de vaporização, que no caso aqui está chamado de ponto de ebulição. Certo? Então eu preciso saber o seguinte: quem que é 25 graus Celsius, vamos pensar dessa forma que eu acho que é mais fácil. 25 graus Celsius está depois do ponto de fusão de quem e antes do ponto de ebulição de quem? Essa aqui é a lógica, tá? Então vamos primeiro inspecionar o ponto de fusão, e aí a gente vai eliminando. O metano, o ponto de fusão dele é menos 183. Isso quer dizer que qualquer temperatura acima de 183 graus Celsius, o metano já está no estado líquido. Então, ele é um candidato? Sim, ele é um candidato, porque nós estamos inspecionando para a temperatura de 25 graus Celsius. Mercúrio, menos 38,8. Mesma coisa, qualquer temperatura acima de menos 38,8 Celsius, ele já está no estado líquido. Então, ele é um candidato. Álcool, menos 114. Beleza, mesma coisa. Qualquer coisa que esteja acima de menos 114 Celsius, ele vai estar no estado líquido. Água também é um candidato. Por quê? Temperatura acima de 0 graus Celsius, a água já está no estado líquido. Chumbo, 327. Chumbo não é um candidato. Por quê? Porque para o chumbo estar no estado líquido, a temperatura tem que estar no mínimo em 327. E ele está pedindo para uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, chumbo, de cara, que é o primeiro que a gente elimina. Ele não é um candidato. E a última substância, ácido acético, 16,6 graus Celsius. É um candidato? Sim, é um candidato, pois 25 graus Celsius é maior do que 16,6, indicando que nessa temperatura o ácido acético vai estar sim no estado líquido. Porém, vamos agora, para a gente conseguir de fato verificar quem que são os que nos interessam. Eu vou eliminar aqui o chumbo, né? Arrancar ele fora aqui da nossa tabelinha. Ele não nos interessa. Todos os demais são candidatos. Agora a gente precisa saber o seguinte, ó. Quem desses caras aqui, que a 25 graus Celsius, permanece no estado líquido? Por quê? Pode acontecer da substância ter um ponto de ebulição, ou seja, ferver a menos que 25. Tá? Se ele ferver a menos que 25 graus Celsius, ele está fora do que a gente precisa. Tá? Então vamos lá. Primeira substância, o metano. O ponto de ebulição do metano é menos 162 graus Celsius, ou seja, em 162 graus Celsius negativos, o metano ferve.
Se a nossa temperatura ambiente é 25 graus Celsius, então ele não serve para nós. Ele vai estar no estado de vapor a 25 graus Celsius. Ele não vai estar no estado líquido. Então ele não serve para nós. Mercúrio, vamos ver. Ponto de ebulição, 356,6. Quer dizer que, para ele virar vapor, a temperatura tem que estar em 356,6 Celsius. É um candidato? Está dentro do nosso critério? Sim, está dentro do nosso critério. Por quê? Porque a nossa temperatura ambiente é 25 Celsius, muito abaixo desse valor. Próxima substância, álcool. Ponto de ebulição, 78 graus Celsius. Entra na nossa seleção? Sim, ele entra na nossa seleção. Por quê? Para ele ferver, a temperatura tem que ser de 78 graus Celsius e estamos trabalhando com uma temperatura de 25. A água entra na nossa escolha? Sim, pelo mesmo motivo. Veja que a água, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, estamos trabalhando a 25, a água ferve apenas a partir de 100. E o ácido acético? Ponto de ebulição 118 Celsius, entra na nossa escolha? Sim, entra na nossa escolha. Porque a temperatura de ebulição, ou seja, ele vai virar vapor apenas quando chegar a 118 Celsius, e no nosso exercício estamos trabalhando com a temperatura de 25 graus Celsius. Então, quem que a gente vai escolher? Mercúrio, álcool, água e ácido acético. Vamos escolher a alternativa que contém esses carinhos. Então, letra A, chumbo? Não, já está fora. Letra B, ácido acético, ok. Álcool, tá certo. Mercúrio, certo. Então vamos lá, né? Ácido acético tá aqui. Álcool tá aqui. Mercúrio tá aqui. E água tá aqui. Então pronto, tá aí, ó. A alternativa correta é a letra B. Vamos inspecionar as outras alternativas. Letra C, metano. Não, já tá errado. Metano já foi cortado aqui, ó. Letra D, álcool, tá aqui. Água, tá aqui. Metano, não. Metano tá fora. E letra E, ácido acético, ok. Metano, também não. Metano tá fora e chumbo tá fora. Então, de fato, a única alternativa verdadeira, letra B.